Como nós poderemos vencer o pecado, principalmente os pecados sexuais, segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho de Jesus? Será que nós temos que aprender mais a respeito dos mandamentos de Deus? Nós já falamos aqui que os mandamentos, eles são bons, justos, santos. É a lei de Deus. Qual é a orientação da Bíblia a respeito desse assunto? Será que nós devemos realmente ensinar nas igrejas hoje que para termos uma vida santa é preciso obedecer os mandamentos? Esse vai ser o assunto de hoje, a nossa reflexão aqui nesse devocional. E eu quero dividir essa pequena reflexão em duas partes. Essa é a primeira. Nós vamos refletir hoje a respeito disso. Então, nessa primeira parte da nossa reflexão, já quero falar para você aqui o tema, que é como a graça nos educa. Se a graça é Jesus, se a graça é a sua obra consumada, então é isso que nos ensina a viver de forma correta. A graça nos ensina a negar as paixões do mundo, lembrando de quê? Lembrando quem nós somos em Cristo Jesus, lembrando da sua obra no Calvário, lembrando de Jesus. Se a graça é tudo sobre Jesus e a sua obra consumada, então é assim que ela nos ensina a viver de forma correta. E é exatamente isso que encontramos nas epístolas do Novo Testamento. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios, que em um certo momento até dormiu com prostituta, para você ver qual o nível que esses irmãos chegaram. Mas o que Paulo fala a respeito disso para eles? É o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, os versículos 17 ao 20, que diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha a orientação de Paulo para a igreja em Corinto. Paulo aqui não oferece os mandamentos da lei para que eles corrijam o que eles estavam fazendo, para que eles mudem o seu comportamento concernente a esse tipo de pecado. Não, Paulo os lembra do alto preço que foi pago por eles. Paulo os lembra quem eles são em Cristo e que o corpo deles não pertence mais a eles. Paulo não chega lá e dá uma lição de moral, não. Paulo apresenta algo superior. Paulo também não chega lá e diz, olha, vocês estão pecando, o Espírito Santo vai sair de vocês. Fiquem atentos com isso. Não, Paulo não está dizendo isso aqui na sua epístola aos Coríntios. Paulo também não diz, olha, vocês vão ser condenados ao inferno por estarem nesse tipo de pecado. Não, Paulo simplesmente os lembra quem eles são em Cristo Jesus. Ele diz, vocês não sabem que vocês pertencem a Deus, que estão unidos com Ele. Vocês se esqueceram que vocês foram comprados por alto preço. Paulo fornece o quê? Ao invés dos mandamentos, Paulo fornece para eles, ensina-os através do Evangelho da graça de Deus e não a lei. Paulo não mostra para eles a lei, mas mostra a superabundante graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa é a forma da graça nos educar, é mostrar para nós quem nós somos em Cristo. Nós fomos comprados com alto preço, que nós somos santuários do Espírito Santo, sabe? Que nós não pertencemos a nós mesmos, nós temos um dono, Ele nos comprou de volta para Ele. É assim que a graça de Deus nos educa. O ensino da graça não dá força
para que as pessoas procurem uma vida de pecado. Muito pelo contrário, a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz, que a força do pecado é a lei, não é a graça. Amém, meus irmãos? Eu quero finalizar esse momento fazendo a confissão de hoje, desse primeiro momento de reflexão, essa primeira parte. E a confissão diz assim: a graça me ensina, lembrando que eu sou morada do Espírito Santo, Filho de Deus, que eu sou justo em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, sua saúde, em nome de Jesus. Graça e paz, que essa graça, que essa paz seja abundante na sua vida, em nome de Jesus. Nós vemos na segunda parte dessa reflexão no próximo devocional.